Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Mesa de Bar. Hoje a gente vai trocar uma ideia falando sobre como mensurar, como medir um ídolo. Como é que a gente sabe se eu tenho um ídolo ou não, se o jogador A, B ou C é ídolo do meu time? Essa é uma discussão sempre muito difícil e para a gente conseguir fazer esse debate em altíssimo nível, eu tenho hoje na mesa de bar comigo Josélio Júnior, o Mito, o Macarrão, que estava sumido, a gente achou que tinha sido sequestrado, voltou. E um convidado especialíssimo, o Robertinho, está com a gente hoje. A intenção, vou explicar para todo mundo, e não é piada, hein, gente? Não estou fazendo nenhum tipo de piada. Mas a intenção era ter um flamenguista, um vascaíno, um tricolor e um botafoguense. Infelizmente, eu não consegui um botafoguense, entendeu? Na verdade, eu tinha conseguido alguém para participar com a gente que, de última hora, na hora chegou a hora da gravação, furou. Enfim, então, vou pedir que todos os botafoguenses que assistirem ao vídeo comentem depois aí também e sintam-se representados. Beleza? Moçada, rapidamente aí, considerações iniciais. De imediato, eu queria que cada um, nas considerações iniciais, já falasse, ó, quem é o seu grande ídolo no futebol, de preferência do seu time, né? Josélio Júnior, quem é o seu grande ídolo no Flamengo? Zico. De todo flamenguista, quase. Né? Você acompanhou muito o Zico, ô José? Foi, assim, que eu lembro, assim, eu acompanhei já aquela fase de 86 em diante, eu lembro bem, cara, já tinha 10, 11 anos, né? Eu cheguei no estádio ver o Zico jogar, ver o Flamengo, né? O Zico era meu super-herói, né, cara? Sim. E, assim, tem uma relação muito marcante com o Zico, com o Flamengo, é que o Zico, o Flamengo, ele acentuou ainda mais a minha relação com meu pai, né? Assim, a gente ficou cada vez mais próximo. É uma coisa que até me assusta, porque, assim, a relação de pai com filho, ela já é forte por si só, né? Mas o Flamengo e o Zico... O futebol é foda, né? O futebol para unir pai e filho é um negócio sensacional, cara. Quer dizer, então é muito mais do que futebol o negócio, né, cara? Sem dúvida. Macarrão, fala comigo. Num momento difícil do seu time, sem ídolos, mas com grandes ídolos, uma história fantástica aí, o Vasco da Gama. Qual é, dentre muitas opções que você teria, o grande ídolo que você tem no Vasco? Cara, pensando história do Vasco e tudo mais, representatividade, e principalmente pensando apenas como jogador, Roberto Dinamite, né? Eu tive 2 cachorros que chamavam Dinamite. Claro que isso era uma homenagem, não uma depreciação, cara. Meu primeiro cachorro, ele viveu quase 20 anos. Eu ganhei em 87. E, pô, qual o nome? Dinamite. Em 87 ele morreu, já era em 2000, quase 2007, só que ele era de dezembro. Então, assim, finalzinho, aí depois, enquanto ele ainda era vivo e estava lá em Volta Redonda com meus pais, a gente teve um outro cachorrinho aqui em Juiz de Fora que também chamava Dinamite. Aí era o Dinamite II, né? Porque tinha que continuar a dinastia, né? Assim, eu acho que isso, com o respeito que era dado naturalmente, né? É a prova do ídolo, né? O Dinamite 87 era o cara, e eu não conseguia imaginar outro nome para o meu cachorro. Pensa, 2005, 2006, por ali já, enfim. E olha que, como você disse, houve vários outros aí, né, na história. Um Romário da vida, um Edmundo, um Juninho Pernambucano, enfim, e os de antes ainda, obviamente. Sim, né? sem dúvida. Mas Roberto Dinamite... outro dia a gente falou Vasco, é Roberto Dinamite mesmo, né? É Roberto Dinamite, né, cara? Você pega... Eu também tive a oportunidade de assistir, né, no estádio. Eu lembro uma vez que eles foram jogar lá em Volta Redonda, eu fui ao hotel onde o time estava, enfim, peguei autógrafo. Pô, pensa, cara, numa levada, Roberto Dinamite, Romário jogando junto naquilo ali, Mauricinho, Acácio, Giovani... Cara, era muita gente. Luiz Carlos Vinck, salvo engano, ainda já era, eu não lembro se o Vinck estava ou se foi em outra ocasião, mas, pô, fantástico isso, né, cara? Não, o Vinck acho que vem depois. Mas Mazinho no Vasco ainda. 87 ou 88, isso por aí. Fantástico, fantástico, né?
E vamos para o nosso convidado especial, Robertinho. A ideia era realmente representar os 4 grandes do Rio, né? Em outro momento podemos fazer com os demais estados. Mas falando do tricolor, quem é o grande nome para você, que aquele cara que você tem como referência para o time do Fluminense? Sem dúvida é o Fred, né? Falando na história contemporânea aí do time, esse último tirando essa, desde depois que ganhou o título em 2012, aí o time não tem ido muito bem, mas é o cara que também tem mais representatividade perante a torcida, ele tem uma história no clube, né? Ele não foi por acaso. Foram desde 2009, né, até 2016, está voltando agora. Foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, levantou taça. Então, assim, é o 3º maior artilheiro da história do Fluminense e é o maior artilheiro em jogos oficiais. Aí ele está no topo da artilharia do time do Fluminense, da história. Antigamente eram muitos amistosos, muitas excursões, mas em jogos oficiais o maior artilheiro é o Fred. Ele está voltando agora para encerrar a carreira, pode fazer alguns golzinhos aí, e realmente tivemos outros, assim, né? Eu consegui, graças a Deus, eu vi grandes times do Fluminense, com o Cadeco, o Thiago Neves, e mais para trás ali o ídolo solitário ali é o Super Ézio, né? Mas, sem dúvida, o grande nome do Fluminense é o Fred. Eu tinha essa impressão também, e aí conversando com alguns tricolores, a gente vê que realmente o Fred é o cara do Fluminense, assim. Tem uma história muito massa do Castilho que eles contam, né, cara? Eu não cheguei a ver o Castilho, meu pai falava, né? Mas a história é violenta, né? Que ele arrancou um dedo para poder jogar pelo Fluminense, né? Ele ia ficar 3 meses parado, ele estava com uma luxação, o dedo mindinho, né? O dedo era inchado e não melhorava, e ele resolveu por amputar, porque ele poderia, já na semana seguinte, entrar em campo. Foi o que aconteceu. Ele tirou um pedaço, pulou um pedaço pelo Fluminense. Real, né? Um cara desse tem que ter muita moral dentro do clube, né? O Castilho foi eleito mais histórico com a camisa do Fluminense, né? Ele é o que tem mais jogos. A gente até colocou lá no grupo aquele dia, ele do Fluminense, né? Até o Fred chegar, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar, o tricolor falava muito, não era nem no Castilho, falava muito no Washington, sem ser o Coração Valente. Assis e o Washington, a dupla, né? Meu pai dizia que o maior ídolo do Fluminense era o Rivelino. Sim. Meu pai não chegou a ver Fred Conca, mas ele dizia que era o Rivelino, o maior cracaço que já vestiu a camisa do Fluminense. Apesar de ter ficado pouco tempo, mas naquela época, os estaduais, né? Aquele time da máquina tricolor, então fez história. E por muitos tricolores é considerado também o maior ídolo aí do século passado, né? Isso que você falou, Robertinho, vai dar uma segunda rodada aqui. Mas antes de eu passar a segunda rodada, eu queria só ouvir de você, porque os outros a gente gravou um episódio falando disso, se a volta do ídolo é sempre positiva. Como você enxerga essa volta do Fred? Você acha que o Fred vai ficar maior ou menor depois dessa nova passagem aí? Tem chance dele manchar a história dele? O que você acha? Não, porque acredito assim, ele não vai jogar todos os jogos, né? Mas, de qualquer forma, ele é diferenciado. E falando no aspecto fora de campo também, torcida, marketing, ele é ídolo, novos tricolores poderão surgir através dele, aquela chegada dele de bicicleta, nas Laranjeiras, pedalando, também foi assim, foi bem emblemático isso tudo, né? E a torcida do Fluminense disparou também ali na quantidade de sócios, torcedores, camisas vendidas. Essa camisa aqui eu já comprei, tem até eu pedi para colocar o nome do Fred, não sei se vocês conseguiram ver aí. Sim. Então, assim, é o cara que vende camisa, ele atrai os holofotes, ele vira notícia, né? Isso tudo a gente acha que Isso tudo a gente acha que é Fred fato. De 10 anos, né? Ele já não é aquele cara de 10 anos atrás, não tem aquela explosão. Então vai ter que ser um time armado para ele. E acredito que a volta dele vai ser bom, porque ali dentro da área ele sabe fazer gol. E eu tô bem, assim, acredito que nesse 1 ano e meio, 2 anos que ele vai jogar, acho que ele não vai jogar todos os jogos, pelo menos assim, uns 50%, 60%, mais os jogos em casa.
e às vezes vai ser feito um trabalho especial para cima dele e acredito assim que vai ser bem benéfica mesmo. Acho que não vai ser um fiasco de outras contratações. Não. Tomara. Porque é ruim isso, né? Quando vai mal, aí o time, às vezes, tudo que o cara fez lá atrás, numa passagem assim... Porque se a gente pensar o Fred, por exemplo, do ano passado, né? As duas últimas temporadas dele foram muito ruins, né? Sim, sim. E voltando para o Cruzeiro ali e tal, não foi uma reserva, vamos dizer assim, totalmente combinada, né? Foi uma reserva... Agora ele já chega sabendo que ele não vai jogar tudo. Vamos dizer assim, ele já chega com essa proposta, mas ano passado... o time do Fluminense está mais acertado que o do Cruzeiro ano passado. O ano passado ele começou bem, fazendo gols e caiu como todo, né? Sim, eu acho de jogar. Eu acho ele um cara fenomenal, matador pra caramba. Eu gostei muito do início do ano do Fluminense. Achei que o Fluminense começou bem o ano. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, que o Robertinho falou do Rivelino, e aí eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça, porque, por exemplo, quando eu falo do Rivelino, eu penso Fluminense e Corinthians. Né? Se tem uma disputa aí. Vocês acham que isso diminui o ídolo ou aumenta o ídolo que joga em outro? No caso do Corinthians, nem é um rival direto e tudo, mas sim, principalmente quando é um rival direto, né? A gente pensar, por exemplo, Romário, Edmundo, que passaram por praticamente todos os times do Rio, no caso do Edmundo, inclusive nos de São Paulo. Você acha que isso permite o cara ser ídolo ainda assim? Ou isso é um fator que às vezes o cara não se identifica única e exclusivamente com um time? Fala, José. Então, com relação ao... Pode falar. Primeiro eu queria só fazer um parênteses aqui, que é muito bom ver um tricolor na mesa e é muito bom a volta do macarrão, que vocês fazem muita falta aqui. Muito obrigado. Uma coisinha que eu penso, estão me ouvindo direitinho aí? Tá, estão me ouvindo direitinho? Deu uma picotada, mas tá indo bem agora. O que eu acho é o seguinte, pessoal, hoje em dia, é lógico que não vai ter mais aquela possibilidade do cara jogar a vida inteira no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, mas eu acho que, de fato, hoje é uma banalização do ídolo, cara. Por quê? Qualquer boa temporada de um ano, de 6 meses, a carência é tanta de ídolos, de identificação com os clubes, que o cara vira ídolo. Ídolo, para mim, é o cara que você pensa no nome do cara, você pensa no time. Ou você pensa no time, por exemplo, você fala Roberto Dinamite, não tem como dissociar ele do Vasco. Você pensa no Flamengo, não tem como dissociar o nome dos ídolos. Então, para mim, ídolo é esse cara. Os demais pode até se tornar um dia ídolo, mas não são, para mim, não são. Eu entendo, eu compreendo. Inclusive, essa dança das cadeiras, né, que começa muito a ganhar, a ter um aquecimento forte internamente. Eu digo forte, tá? É claro que acontecia antes, mas essa coisa do cara mudar de clube, ir para clubes até diretamente rivais, começa na década de 90 ali, assim, a ter isso mais, né, em maior escala, né, mais frequentemente. Que o primeiro grande momento assim é Bebeto saindo do Flamengo pro Vasco, né? É a minha maior decepção antes, cara. Eu acho que o Tita também, né? O Tita também é uma... O Tita não vai no auge, né, cara? Sim. O Bebeto, ele vai no auge, né, cara? Sim. Aí depois o Romário também saiu do Flamengo pro Vasco também, no 2000, 99, depois do jogo contra o Juventude, e trocou direto também. Sim, a própria chegada do Romário no Flamengo para nós vascaínos foi... ali foi a devolução. Rompeu, né? Ali foi o divórcio. Mas, assim, eu penso que depende muito, né? O cara para sustentar isso, né? Ele tem que ser muito foda. Por isso que para mim o Romário é um dos maiores, porque eu não conseguia ter raiva dele. Entendeu? Eu não conseguia deixar de torcer por ele, porque eu achava ele um cara fenomenal. Eu não ia deixar de torcer por ele. Mas você tem ele como ídolo do Vasco? Você tem o Romário como ídolo do Vasco? Então, cara... E serve pro Robertinho? Não. É ambíguo, né? Sim e não. Eu acho que se não tivesse o Roberto Dinamite, se a gente pensasse entre aspas, o contemporâneo, né? Uma coisa, mas assim seria ele. Inegavelmente ia acabar sendo dele
por tudo que, pela carreira dele no Vasco, mesmo que indo e voltando, mesmo tendo passado, não vou nem falar do Fluminense no caso, mas principalmente pelo Flamengo, pela rivalidade que eu quero dizer, entendeu? Porra, vai, o Fluminense tem mania de pegar jogador do Vasco mesmo? Nunca vi. Então o Flamengo é que era o grande problema ali, né? Mas é uma coisa, é o que o Josélio falou, faz parte, né? Se a gente trouxer para, como você gosta, né, Josélio, para filosofia, para sociologia, para esse lado mais, entre aspas, político hoje, é a modernidade líquida, né, cara? As coisas estão passando. Bauman. O Bauman purinho. Ninguém fica muito ali, né? E a necessidade de criar ídolos, eu digo que isso começou, acho que a gente já falou isso em alguma resenha, para mim, começa desde a morte do Senna, que essa necessidade de criar ídolos se acelerou, assim, um desespero por achar, né, pessoas assim. E digo mais, o que a gente vai começar a ver, pode começar a ver mais constantemente, e eu acho que já temos exemplos disso, é que para os próximos anos, né, nas próximas décadas, muitos goleiros se tornem, talvez, a figura, o ídolo do time, porque se tem um que talvez faça uma carreira inteira ou quase inteira no mesmo clube, é o goleiro, né? O resto não, o resto circula. Comercialmente falando, né, o goleiro não é um bom negócio, né? É verdade. Ele vai ficando ali. O que você acha, Robertinho? O Conca continua sendo ídolo do Fluminense? Então, o Conca ali era pau a pau com o Fred. Mas aí, depois que o Conca... Porque o Conca também jogou no Vasco antes. O Conca já chegou a jogar contra o Fluminense. O Renato Gaúcho dava a geladeira nele, foi pro Fluminense e levou o Conca. Cara, isso... Eu não sou rancoroso com essas coisas de futebol. Desculpa te interromper, Robertinho, mas essa foi foda. O Renato Gaúcho deixava ele no banco, eu não conseguia entender. Aí foi pro Fluminense e levou o cara junto com ele. Mas o Conca, eu fiquei conhecendo ele em 2005, na Sul-Americana, quando ele estava na Universidade Católica. Ele acabou com o Fluminense. Eu falei, pô, que baixinho, invocado, né? E aí depois o Fluminense teve para contratar ele, aí ele foi pro Vasco. Eu não entendi muito, aí no Vasco ele não teve oportunidade, aí no Fluminense ele se firmou, virou ídolo, Libertadores, de 2008 jogou muito, e em 2010 praticamente sozinho. E ele poderia, assim, aí quando a Unimed estava para sair, ele poderia ter acertado um contrato igual o Fred fez, o Fred ficou, o Conca preferiu sair, preferiu voltar para a China, e na hora de voltar, voltou para o Flamengo. Tudo bem que o Fluminense, o presidente do Fluminense na época, o Abad, ele me disse pessoalmente, ele falou, não, o Conca tá bichado, não quero o Conca, e trouxe o Sornosa, sendo que o Conca antes tinha se oferecido para o Fluminense. O problema foi ele ter aceitado jogar no Flamengo, ele poderia ter ficado na China se recuperando, igual o Fred confessou alguns dias atrás aí que teve uma proposta para ir para o Flamengo e falou que não, para não manchar a história. Não sei se vocês acompanharam. Eu acho que e a grande diferença... E a grande diferença também, voltando, sobre o Rivelino, né? O problema, ele era considerado muito ídolo, mas ele sempre, em declarações, ele deixava o Fluminense de lado. Ele sempre falava mais sobre o Corinthians, meio que, eu gosto do Corinthians. Então, assim, o Fluminense meio que fica de segundo plano para ele. Então, por isso, com essa nova geração de torcedores, ele já não é tão lembrado agora. Aquelas pessoas das antigas, os saudosistas, falam, pô, o Rivelino é o cara... E hoje a gente não vê muita gente que viu Castilho também, né? Mas ídolo é isso. Então, assim, é aquele cara que ganha título, aquele cara que traz torcida. O Fluminense, na época de vacas magras, ali tentou emplacar o Marcão para ídolo. O Marcão não é meu ídolo. Ele é um cara, no máximo, cara esforçado, forte, que não boa camisa, né? Mas não chega a ser não tinha aquele carisma, aquela coisa com a torcida, sabe? Pois é. E aí a pergunta fica a seguinte: existe um fator determinante para o cara ser ídolo? Se a gente tivesse que... Porque é difícil mensurar mesmo, né? Agora, se a gente tivesse que falar assim, pô, cita-se em ordem de importância 3 fatores que para você são determinantes para o cara ser ídolo. Você conseguiria fazer isso, José? Eu acho que eu conseguiria. Primeiro, eu acho que é a longevidade. Primeiro é a longevidade. Isso para você é o mais determinante? Sim, cara. Sabe por quê? Porque é muito fácil o cara tomar decisão no auge de ir embora, Rafael. Por exemplo, o Conca cometeu um erro grave na gestão da carreira dele.
se ele continua no Fluminense, eu não tenho dúvida que ele seria um ídolo imortal do Fluminense. Ele seria o maior, eu Ele também é acho. questionado. Também acho. Então, assim, eu acho que a fidelidade é o primeiro fator, a longevidade do cara do clube. O cara não pode ser 6 meses, ficar num clube 6 meses, igual o Gabigol ficou 1 ano, e se tornar um ídolo de um clube que tem 100 anos. Você empobrece o clube. O clube é muito grande. A outra é o laço que o cara deixa. Tipo, o cara ganhou, o cara foi vitorioso. Eu acho que esse é o segundo fator. Que a gente tem vários exemplos de cara aí que jogaram muitos anos num clube, mas não ganharam nada. Então, assim, eu acho que esses 2 fatores são os preponderantes. E algum que impede? Vamos fazer uma balança. Uma de fatores, não dá para ser um fator só. A pergunta é essa, assim, eu queria que a gente conseguisse listar assim, 3 fatores que são determinantes para alguém ser ídolo, entendeu? E se tivesse que é impeditivo, tipo você falou do Conca, porra, saiu e foi pro rival. Isso é um impeditivo, por exemplo? Pode ser. Atrapalha. O cara tem que vestir a camisa ali, né? Eu acho que é grave isso aí. É isso que eu ia falar, que a relação, como fator é necessário, a relação que o cara é profissional mesmo, só que é um profissional sentimental mesmo, tempo que ele mantiver com o clube, que ele mostrar, né? Porque a torcida vê aquilo, a torcida sente o cara. Né? Por exemplo, o torcedor do Fluminense odeia o Muricy, quando o Muricy saiu aquela vez. Eu estou falando de alguns, claro, mas acho que um trauma ali, que, como técnico, beleza, tal. Então, essa relação, o futebol é muita paixão, não é pouca, né, cara? É paixão demais. Então, o cara tem que tratar com carinho aquilo ali, essa fidelidade, sim, que o José falou, dessa longevidade, claro, o cara ganhar títulos, ter conquistas, mas como também que, se ele vier a sair por algum motivo, né, como que ele está saindo? Respeito, o que acontece? O respeito. Não é esse respeito de chegar e não comemorar gol no jogo, não, que eu, assim, dependendo do jogador, é uma hipocrisia danada. Você vê, né, que o cara está jogando para a galera. Mas faz parte também, né? Mas aquela relação de verdade mesmo, né, que se tem, que se deixa para trás do clube, que é parte da história do cara. O Felipe é ídolo no Vasco? Eu diria que sim, é o Léo, cara. zagueiro do Cruzeiro. É um torcedor que joga lá, né? Sim, o Léo, com certeza. Mas o Felipe... É um vendedor em campo. Esse é um cara que é ídolo, né? O Felipe, apesar de ter estado nos outros rivais, eu diria que ele tem uma identificação gigantesca, muito forte com o Vasco, né? Vamos dizer assim, um ídolo, claro, menor, mas dá para engolir, vamos dizer assim, né? O que ele ganhou e o tempo que ele ficou, essa relação aí. Olha como é que essa gestão de carreira é importante. É o maior vencedor do Vasco. O maior vencedor do Vasco, mas ele optou por jogar no Flamengo, no Fluminense, enfim. E aí, certamente, ele diminui Poderia ter sido maior do que foi. Exatamente. Sim. Algum outro fator que você acha, Robertinho, que é indispensável para um ídolo? Além da longevidade, ganhar título e o respeito numa possível saída? Um cara defender o clube, né? Assim, sempre vestir a camisa, sempre tratar com carinho. Eu vejo, por exemplo, uma pessoa que sempre fala com carinho do Fluminense, o Rafael Sobis. Ele fala que foi um clube onde ele gostou muito, tem muito carinho, ele nunca menosprezou, sempre quando jogava, fazia gol no Inter, ele comemorava e depois acho que ele fez um gol contra o Fluminense, não comemorou. É um cara que tem bastante respeito da torcida. Ele não é um ídolo da primeira prateleira, mas é um cara que a torcida gosta muito e porque ele sempre, apesar de não ter sido formado, assim, uma coisa também que preza muito é o cara ser formado no time também, né? Foi criado lá, já conhece, tem então história também lá na base, né? Que a gente não citou aí, né? Exatamente, o cara ser formado na base, vir jogar. O Felipe foi isso, né? Muitos jogadores do Vasco viraram ídolo daquela geração ali de 97, 98, foram formados, entraram em um time muito bom, então conseguiram títulos, por isso que eles ficaram marcados, né? É muito mais difícil você ser ídolo
sem você ter um time bom, sem você ganhar título, porque é facilmente esquecido. Depois que entra um cara melhor, você já não lembra, a não ser que ele jogue. Aí entra um outro fator, a não ser que ele jogue muito tempo, ele seja longevo demais. Então, é uma junção de fatores, não é uma coisa só que determina o ídolo. Sim. Mas falando do que atrapalha, cara, essa questão, eu estava pensando aqui agora, fazendo as comparações, né? Eu acho que a torcida do Vasco, por exemplo, tem o Dedé como ídolo até hoje. Monstro. Dedé, porra, né? Teve Mas seu, é outro que podia ser muito mais, meu. Eu conheço muito vascaíno que detesta ele. Mas veja bem, para onde ele foi? Ele foi pro Cruzeiro. Quando a coisa fica ali no âmbito da rivalidade direta, é muito mais complicado pro cara. Muito. Mas eu acho que ele conduziu mal até Rio, em falar que ele queria ter ido pro Flamengo. Quando ele admitiu que teve o interesse de ir pro Flamengo, aí eu acho que é mais burrice ainda, porque ele não foi e não foi, né? manchar, né? Tipo assim, não colheu os louros daquilo, né? Não ganhou nada com aquilo e ainda fala esse mancha, com certeza. Mas assim, você vê como é que quando fica na rivalidade estadual, nossa senhora, é muito mais difícil. O cara tem que ter feito muito mais pelo clube para que você o mantenha ali dentro do seu critério no status de ídolo, né? Igual o Wagner Love, não é nem ídolo do Palmeiras nem do Corinthians. Ele foi o cara que subiu da Série B com o Palmeiras e foi para o Corinthians depois por dinheiro e não, né, assim, ele pode ser lembrado por um ou outro, mas não é ídolo. Eu acho que falta muito isso, cara. Os jogadores hoje eles giram para todo lado, não se identificam, né? Pega o Diego Souza, um baita jogador, ele vai aposentar o Diego Souza, ele é lembrado por quem? Né? Ele passou em todos, mas não é lembrado por ninguém. E na seleção? Jogou nos 4 do Rio. Diego Souza jogou nos 4 do Rio e acho que jogou no São Paulo, Palmeiras. Acho que isso é. Grêmio, jogou nos 2 Atlético. Jogou em quase todos os jogos. O cara é rodado pra caralho. Nossa na seleção? Pois é o que eu ia falar. O Romário, por exemplo... Outro que poderia também ter sido muito ídolo do Fluminense, depois foi pro Flamengo e falou que era flamenguista, e depois, hoje em dia, dá declaração falando que é tricolor, é o Roger Flores. Roger Flores. O Thiago Silva, ele fala que vai voltar, quando ele saiu, falou que ia voltar, que ia jogar 6 meses de graça, igual o Juninho Pernambucano, vai esperando uma proposta da Europa, só vai voltar se não tiver nada. Então, já meio que dá aquela balançada. É a gestão também. Da carreira, né? Assim, até que o cara vai bem, mas... Ele vai voltar com 50 anos, pô? Não tem... Eu acho o Juninho foda, porque ele voltou ainda, vamos dizer assim, no auge, né, cara? O Juninho volta pro Vasco ali, e se ele quisesse, ele ficava mais tempo no Lyon. Ficava lá, ganhou coisa pra cacete. Né? Agora, o José perguntou do ídolo na seleção. Eu acho que tem muito jogador que consegue muito bem isso, né? O cara, ele não fez uma bela gestão de carreira nos clubes, mas a seleção salva ele, né? Eu acho que o Romário é esse cara. O Romário é um cara que é de todo mundo, cara. Sim, por isso que eu falei, eu não conseguia ficar com raiva. Eu sempre dou esse exemplo, cara. Tipo assim, você falou o nome do jogador, eu gosto de ver a camisa nele. Entendeu? Então, quando você fala o Romário, eu só vejo ele de amarelo, cara. Eu não vejo ele... Eu acho o Ronaldo Fenômeno mais isso do que o Romário. O Romário ainda tem o Ronaldo tem pouca identificação no futebol. Mas o Fenômeno foi do Cruzeiro pra fora. Mas aí ele já era natural, entendeu? Quase já era natural que ele tivesse essa identificação maior com o estrangeiro. A carreira dele dentro do Brasil ele não jogou né? muito. Agora, cara, o Romário, é o que eu falei, cara. Se perguntar, ele é meu ídolo ou seu ídolo? Ou ele seu Robertinho, ou seu José? Como, né? Pô, o cara foi absurdo. Eu falo, pro cara fazer isso, é o que você falou, a seleção salvou, mas não só a seleção em si. Na verdade, ele estava na seleção porque ele era o cara, né? Ele foi foda. Os dois eram fodas, né? Mas para mim, o ídolo na seleção é o Romário. Para mim, o Romário... eu também tenho isso muito, muito claramente. Eu acho que o Ronaldo é maior, cara. Eu acho. O Romário tem maior média de gols, maior participação, mais jogos. O Romário ele tem mais números do que o Ronaldo, né? Além de tudo. Sim. Eu achei o Romário melhor. O Romário foi melhor. Foi, para mim, dentro da área. Não, o Ronaldo foi maior, né? O Romário melhor, o Ronaldo maior. O Ronaldo foi numa época mais midiática. O Romário, sim, né? sim. Na época...
Se você olhar, os Tem números muito do a ver com Ronaldo isso, não né? são fantásticos, até pelas lesões, né? Ô, gente, e assim, e momentos, como é que a gente vai falar? Você pensar o Romário na seleção brasileira, cara, sempre foi uma novela, cara. Entendeu? Até pelo É um comportamento personagem dele, que foda, né? seja. Mas, pô, então assim, vai, não vai, convoca, não convoca. O cara tinha que ir, e, meu amigo, ele não tinha a menor chance de não poder arrebentar. Porque senão não. Os dois eram escrotos, Sim, cara. Os sim, dois sim. jogavam pra caralho. Sim. O Ronaldo, eu acho que nesse sentido, ele pega uma maré muito mais favorável a ele em termos Sem dúvida. A de pressão com o ambiente e tudo dentro da Romário era muito seleção. maior, pô. Sim, Você tá sim. doido. O que o Romário faz naquele jogo contra o Uruguai? Pela Uruguai. primeira vez o Brasil podendo ficar fora de uma Copa. O cara. Não, ali eu foi revi ele, esse jogo. cara. Eu revi esse jogo. Você tá louco, cara. Ele jogou. Já começou dando uma caneta no cara. Não, e aquela bola que ele dá por cima do goleiro no travessão, ele jogou muito. Ele participou do jogo. E aí, o Robertinho, até essa questão de ficar dentro da área. Ele era foda Sim. na área, mas ele saía muito bem também. Porque ele era muito inteligente, né, cara? Ele enxergava. Na época que ele volta para o Vasco ali, já no final mesmo, já não estando no auge dele, eu falava que eu queria 2 Romários, cara. Um para jogar no meio do campo ali, armando, e outro dentro da área. Porque quando ele recuava, ele chegava e resolvia o problema que estava faltando no meio do campo. A diferença é que quando ele recuava, ele não estava lá na frente, né? Aí tinha uma anta lá na frente para atrapalhar o negócio. Eu sou fã. E o Romário, ele é bruto mesmo. E ele fala bem dos três times, das 3 torcidas que ele jogou. Ele tem carinho, então ele soube conduzir isso. Ele não... né? Porque é isso, cara. Ele mesmo tem noção de que ele é um cara nacional, assim, entendeu? Sim, sim. Agora, pra gente finalizar, acho que o papo foi bem legal. Pra gente finalizar, eu queria dizer o seguinte, e aí vocês despeçam da galera aí respondendo 2 perguntinhas. Porque o que eu percebo hoje, e que vocês falaram aí durante, eu vou concordar, é que como tudo está muito rápido, né? Tá muito assim, solúvel, né? O cara chega, se identifica com a torcida, não sei o quê, mas na temporada seguinte ele já não está no time mais, né? Enfim, então eu acredito que hoje a gente tem jogadores que ganham e se identificam com o clube. Mas eu acho que o que o José falou lá no início, a imagem do ídolo, ela se desfez, né? Ou ela se desvirtuou. Acho que é isso. E aí eu queria saber de vocês isso. Se vocês acreditam que a gente caminha para uma geração sem ídolos no futebol? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual é o último ídolo que vocês tiveram no futebol? O último, tá? O último ídolo que vocês tiveram no futebol. O Robertinho pode ser que tenha a felicidade de o último ser o maior, né? Mas vamos descobrir se é isso mesmo. Então, José, você acredita que a geração que vem aí não vai ter um ídolo no futebol? E 2, qual o seu último ídolo no futebol? Primeiro, os clubes em dificuldade econômica, esses não vão conseguir ter ídolos. Esses não vão conseguir. Por quê? Porque a rotatividade sempre vai ser muito grande. Imagina um clube pequeno, desestruturado, monta um time bom, a chance dele preservar aquele time é 0. Então, ele não vai ter um ídolo. Quem pode ter um ídolo hoje? Flamengo, Palmeiras. Então, assim, falando em um último ídolo, o meu último ídolo no Flamengo foi o Sávio. O meu último grande ídolo no Flamengo foi o Sávio. Qual cara que você quer ver jogar no Flamengo? O Sávio. Para mim, era ele. Talento nato, o cara que se identificava com a torcida, o cara que se identificava com o time. Assim, o grande ídolo para mim, o último, além de ídolo, para mim é o último grande craque, com a boca cheia, é o Sávio. Rapaz, deixar Júlio César, Juan de fora aí eu fico meio assim. Mas o Sávio foi o meu grande ídolo na infância. Mas vamos lá. Macarrão, e aí? Geração que vem por aí, também não vai ter ídolo? Ou você acha que tem chance? Né? O José falou do Palmeiras, o Dudu tá caminhando para ser um grande ídolo da torcida do Palmeiras. Ô, Macarrão, antes de você responder aí, você acha que o Dedé está para o Vasco, assim como o Sobis está para o Fluminense? Ou você acha que o Dedé... Porque você falou que o Dedé, na época,
Mas assim, o Dedé, você tem caras que são mais ídolos do que o Dedé. Que, por exemplo, o Felipe, ele é mais ídolo que o Dedé, né? Sim, sim. Dedé, tipo assim, digamos assim, aquele ídolo das vacas magras do Vasco, de uma ressurreição, né? Não só de vacas magras, exatamente, uma ressurreição, um ídolo mais o da atualidade, assim, o mais Em próximo disso, atividade, talvez talvez, seja né? ele. Em atividade, talvez o mais próximo seja ele. Eu não diria que está para os Sobs, não. Não por um ser melhor ou pior que o outro, não, tá? Falando da identificação em si. Até porque o Sobs é muito mais rodado, né? Assim, eu acho que ele é muito mais rotativo do que por. Então, assim, eu acho que isso dispersa mais um cara. Entendeu? Bom, mas agora entrando então na questão, vamos lá, né? Aquela velha, o velho meme, né? Velho não, né? O atual meme do geração Nutella, geração raiz, né? Raiz ou Nutella, Enzos, Valentinas. Eu acho que a geração de agora, a geração Nutella, ela, primeiro, vai ter multi-ídolos dentro do cenário nacional, tipo assim, vai ser essa coisa dessa prostituição, essa fluidez, mas principalmente vai ser uma geração que vai ter como ídolo jogadores que não são do seu clube e que E às vezes nem provavelmente jogam brasileiros na são. Europa. Exatamente. Se você parar para pensar, isso já acontece. Que são o Cristiano Ronaldo, o Messi e até o Neymar. Você vê que a molecada, assim, tal, é Neymar. Então, assim, por quê? Porque perde essa identificação com o seu clube de coração, já que, por vários motivos, e eu acho que um dos principais é esse que o José levanta aí, né, da questão financeira, os clubes em dificuldade, eles vão vender. Você pega o Vasco, vendeu agora o Marrone, que realmente não vinha jogando bem, está prestes a vender, se é que já não vendeu, depois parei até de acompanhar de raiva aquele menino que estava vindo muito bem, o Thales Magno. Enfim. Então, assim, a tendência é muito essa. Então, eu penso que essa geração... Não, esse não vendeu ainda não, o Thales Não, Magno ainda não, mas eu não sei que está em negociação. O Marrone foi para o Atlético, né? Mas, enfim, eu acho que essa geração parte muito para isso, sabe? Para uma... Claro, tem que ter um novo Messi, um novo Cristiano Ronaldo, algo do tipo, mas essa galera vai gostar, como já gostam de clubes europeus mais do que de clubes brasileiros, às vezes, né? Ah, qual o seu time? Quando você chegava aqui, em Minas, aqui em Juiz de Fora, é um pouco diferente pela nossa questão cultural, geográfica, né? Mas você chega no estado do Rio, pergunta para alguém, o cara fala que torce pro Palmeiras, aí você, opa, peraí, porra, você é paulista? Não, eu torço pro Palmeiras, provavelmente 93, 94 ali, aquele boom tal da Parmalat, não sei o quê. Isso tende a acontecer, só que agora já acontece para fora e vai acontecer, na minha opinião, muito mais, tá? Agora, em atividade, né? Em atividade não, perdão. Último grande ídolo. Recente, meu último grande ídolo, cara, eu acho que é o Juninho Pernambucano. Pensando no Vasco, né? Pensando no clube ali e tudo, eu acho que ele é o cara com maior identificação, é um cara que soube gerir bem sua carreira sem chegar ao ponto de ter que engolir sapos e mais sapos, por exemplo, a saída dele da Globo ali, enfim, né? Você vê que é um cara que sabe o que ele quer, sabe quem é ele e sustenta isso. E eu respeito demais essa coerência, sabe? Estou num lugar, até porque é difícil a gente mesmo ter essa coragem, né? Com a nossa vida profissional, pessoal, às vezes, de manter a coerência, de não se prostituir, de não se deixar envolver por um sistema, né? É muito difícil. A necessidade, às vezes, fala mais alta, a vaidade, enfim. Então, é o Juninho. Show de bola. E aí, Robertinho, seu menino estava aí no seu colo agora há pouco. Será que ele vai ter um ídolo? O que você acha? Então, a gente tá assim, a gente trabalha forte ali 24 horas, né? Porque a mídia, né? A pandemia acabou um pouco com isso, mas porque antes só também tinha Flamengo, e tem que trabalhar com certeza todo dia ali. Mostra uns videozinhos antigos, se vestir. precisar. Isso, não, ele pede para colocar a camisa número 10, e tava aqui pedindo para colocar porque me viu com a camisa do Fluminense, daqui a pouco eu vou colocar. Então, assim, tô trabalhando direitinho ali, né? Não deixa ele falar o nome do outro time, e aí a gente vai... Ainda bem que ele não entende muito, né? Eu falo que tem pai, que ajudar um pouquinho, né? Porque... Eu falo que pai que deixa o filho torcer para outro time é corno. É corno, com certeza. Não tem hipótese ele, não. Outro dia ele falou pior eu dei uma bronca nele. Tem umas priminhas dele que ficam falando, e tomou uma bronca e nunca mais falou o nome. Aí fica só falando Fluminense agora. Eu falo que essa coisa de time não tem democracia, não. Democracia é isso mesmo.
E o Fred é seu último ídolo mesmo? O Fred é o ídolo. Assim, o ídolo é aquele cara que se faz respeitar também, né? Não deixa o time virar motivo de chacota, aquele cara que defende todo momento, né? Ele é o cara que ali, pelo menos assim, sempre defendeu o Fluminense, peitou quem tinha que peitar também, não tinha muito problema não. Ele, dessa última leva aí, o Deco, o Conca, Thiago Neves, Thiago Silva. Então, assim, mas o cara que ficou lá em cima, até porque os outros, né, rodaram, saíram, não voltaram. O Fred é aquele cara que veio no auge, continuou, jogou, então ele, sem dúvida, ele representa aí a torcida do Fluminense. E eu acho que essa geração de hoje, igual complementando o pensamento do Macarrão, ele entrou ali no finalzinho do pensamento dele. Hoje em dia tem muita gente, tem muita criança que torce já direto para Barcelona, Real Madrid. Você vê aquela galerinha andando com camisa dos times europeus, eles não têm muito aquela paixão que a gente tinha de pai para filho de ir no estádio. Hoje em dia, até os estádios com esses modelos de arena contribuem muito para o preço alto. É muito mais cômodo você ver um jogo no sofá da sua casa, no conforto, do que ir cantar, as brigas. Então, assim, é uma série de fatores que as crianças hoje eles vão ter algo que eles não têm algo que a gente teve, né? Aquela coisa da rivalidade mesmo. Então, eu acho que ídolo para ele vai ser uma coisa bem superficial, a não ser aquele cara que arrebente na seleção, igual o Neymar, Ronaldo Fenômeno, aquele cara com a identificação hoje, até por viés financeiro, os times do país não conseguem acompanhar. Então, muito difícil mesmo, a não ser que um pai trabalhe bem ali, ou a criança adquire um amor sem precedentes, que ela vai ter uma pessoa como ídolo, né? O meu primeiro ídolo não é muito comum. Meu primeiro ídolo mesmo foi o Branco. Eu era fã do Branco, cara. Eu imitava ele. Não é na época ali, Bebeto e Romário, né? Eu gostava dele. Por quê? Porque também ele era do Fluminense, ele nem jogou, então assim, a criança acompanha muito também. Você tem um jogador do seu time na seleção brasileira. Claro, isso contribui, né? Com certeza. E aí, é mais uma coisa que afasta, né? Que não tem jogador. E o seu? O meu último? Cara, assim, o Sávio que você falou foi talvez o meu maior ídolo com a camisa do Flamengo que eu vivenciei, tá? O Sávio, para mim, era quem eu queria ser quando eu era criança. Mas eu tenho o Júlio César, o Juan como grandes... Não. E o grande ídolo seu? No futebol? Então, a minha maior referência no futebol, eu falei ontem na saga lá, é o Júnior. Minha maior referência no futebol. É bom, né, mano? Ele é o cara que... Ele era foda. E como pessoa, eu acho ele foda. Eu não acompanhei o Zico, né? Então, o Júnior, para mim, ele é o cara do Flamengo. O Zico é o cara porque ele é o cara. Porque eu aprendi que eu tinha que achar o Zico o cara. E o Júnior é o cara que, sozinho, eu achava ele a representação do Flamengo. Para mim, era o Júnior. Até por causa daquele título de 92 ali, é muito forte. E quando ele vai pro beach soccer também, cara. Os caras jogavam futebol de areia. Você tá doido. Ele era um monstro. Botafogo, quem será se tivesse um botafoguense aqui? Eu tava pensando nisso aqui, Túlio, né? Acho que é o Túlio. Também fiquei pensando. O último, com certeza, deve ser o Túlio. Porque o Jefferson também não é tão ídolo, só porque jogou muito. O Jefferson, né? Alguns... o Jefferson é tipo um Don Quixote, né? Jefferson é um Don Quixote ali, a três figura, aquela coisa ali, sei lá. Ele é grande, eu acho ele muito bom goleiro. Pô, mas foi fiel, né, cara? É fiel pra cacete. É o Don Quixote. Imagina a quantidade de proposta que deve ter aparecido pra ele. Pro Jefferson faltou conquista, José. Sim. Então, faltou. E o fato de ele ser goleiro atrapalha também, né, gente? Pensando em mercado. Eu não sei se lá no futuro o Jefferson vai ser maior que o Wagner. Verdade. Qual a grande diferença? É muito maior. Não, para mim também. Mas não, o faz tempo sentido que seja, mas esconde essas coisas que o Jefferson do dia a fez. dia, né? O Wagner é campeão brasileiro. Exatamente. Acabou. O tempo vai fazer as pessoas olhar só os dados. Exato, não tem jeito. Só para finalizar, olha só uma coisa que eu acho. Eu acho, igual assim, a briga Romário e Ronaldo. Eu acho o Zete... Eu acho que o Zete catou muito mais que o Rogério Ceni. Mas o Rogério Ceni, por tudo... Muito mais.
Sim. Então, mas o Zete foi até melhor. pela liderança do Rogério dentro do São Paulo, que ainda que às vezes não tenha sido tão positiva, né? Mas ele era o cara que mandava ali na Mas parada, o Rogério né? Ceni, ele tem uns atributos adicionais, né, velho? Pô, o cara fazia gol, batia falta. Fazia gol. Aí que eu acho que o fazer gol é que era a grande, foi o plus dele ali. Aí ele vira maior mesmo. A gente que viu aquele São Paulo de 92, 93, o Zete, pô, o Zete era ídolo também de todo mundo. Todo mundo queria ser o Zete também, cara. É verdade. Era... 94 foi uma pressão absurda pro Zete ser titular. E exatamente, ele disputava com outro cara que tinha um carisma danado, né? Assim, que era o Tafa, né? O Tafarel era... Verdade. A gente teve um aluno, né, Rafa? Tafarel. E era por causa do Tafarel. Não, tem um monte de Tafarel Brasil afora. Sim. Aí você vê, assim, acho que você mede cara, muito bem um ídolo, cara. Você mede demais um ídolo. Sim. A quantidade de Arthur no Rio é um negócio absurdo por causa do Zico. O seu Roberto era por causa do Rivelino, Robertinho? Não, por causa do meu pai mesmo. Ah, tá. Seu pai já era Roberto também. Meu pai é Paulo Roberto, né? Eu sou Roberto e meu filho é Paulo Roberto. Porque tem muito Roberto que é por causa do Rivelino. O Robertão era, né? Roberto Rivelino, né? Sim. Esse time do Vasco que você citou no início aí, esse Vasco do Romário, do Dinamite, do Giovani, eu vi jogar aqui em Juiz de Fora, na Taça Juiz de Fora, cara. Ah, é? Eu não sei se foi em 87 ou 86, cara. Pode crer. Eu não sei se o meu foi 87 ou 88. Eu tinha quase 6 para 7 anos ali. Timaço, cara. Que timaço e que atmosfera que era, né? E que saudade desses ídolos todos, né, gente? Aqui, nessa época aí, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Bangu e América eram muito fortes. Era 6 timaços, cara. Sim. Pois é. Saudade desse tempo aí, cara. Tempo bom, que a gente não viu muito, a gente era pequeno, né? Eu peguei o final. É tristeza aí. É aí que eu falo, assim, a gente precisa de alguma forma buscar frear esse caminho de afunilar para 2, 3 times no Brasil inteiro. Sim, pelo amor de Deus. Mas eu já pensei, eu acho, por exemplo, os times, os 4 do Rio, tem elencos muito grandes, tem jogadores que não são usados. Eles poderiam emprestar, cara, de graça para América, Bangu, para esses times, pelo menos Série B, dar uma competitividade e colocar na vitrine. É muita gente que o time contrata, que fica lá e não joga, podia emprestar, colocar da base para revelar. Esses times podiam ajudar o América, o Bangu, falando no estado do Rio, né? Os caras não conseguem pensar, tipo assim, é uma ideia que era para ser uma coisa boa para o próprio clube, mas que o cara que está gerindo isso lá deve pensar que ele está ajudando o outro. Aí ele não faz, ou seja, nem se ajuda, nem ajuda o outro, né? Pois é. Moçada, vamos lá. ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado e refletido aí. Deixe nos comentários qual o seu grande ídolo, o seu último grande ídolo aí. E vamos batendo papo. Deixa o like pra gente, inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, Robertinho, Macarrão, Josélio. Abração pra todo mundo. Bom rever, gente. Valeu, Macarrão, Ronaldinho, Josélio. Valeu.